os contos começam muito tardiamente, só em 39 ele começou. O primeiro conto mais conhecido, né, é Pierre Menard, autor do Quixote, que talvez vocês tenham lido, né, um conto que parece com uma resenha crítica, né, a resenha de um escritor desconhecido, que ele inventou, né, que é um escritor do pós-simbolismo, que tem afinidades com Paul Valéry, com a seita secreta dos nefelibatas, né, aquela coisa dos salões com duquesas, baronesas, meio decadentes, né, o mundo da poesia pura, tal. Quer dizer, esse conto glosa um pouco essa matéria literária dos salões, do pós-simbolistas, onde estão fincadas, e bem fincadas, as raízes da poesia moderna. Né? Então ele toma isso aí. Esse conto só saiu em 39. Né? E na revista Sur, que foi uma revista importantíssima, criada por uma grande intelectual argentina chamada Victoria Ocampo. Essa Victoria Ocampo criou uma revista liberal chamada Sur, que teve uma importância decisiva na formação intelectual dos argentinos. Né? E o primeiro livro do Borges, o Borges começa a colaborar nessa revista, o primeiro livro dele, que é o livro Ficções, saiu justamente pela editora da Sur, né? E tinha a cor azul na capa, que era a cor dos liberais argentinos, né? E que isso ele aprendeu um pouco em casa, sem sair da biblioteca. Quer dizer, ele começou acompanhando o pai na biblioteca, lendo enciclopédias que o fascinaram, né? E que marcaram muito o tipo de literatura que ele vai fazer. Certamente ele não tem narrativas longas, ele não escreveu romances, são todas coisas breves. Os ensaios são breves, os comentários de vida intelectual são breves, né? Os poemas são breves. Então, vamos dizer, esse culto da brevidade, né? Ele aprendeu um pouco também nas obras como a enciclopédia, onde há verbetes sobre os assuntos. A composição, quando ele morreu, em 86, ele, na edição das obras completas que saiu na Pleiade, nessa época, a primeira, provavelmente o primeiro latino-americano que saiu na Pleiade, né? E no prefácio ele diz claramente que gostaria que o leitor lesse esse livro, que era os 2 volumes da obra completa, como se fosse abrisse uma enciclopédia e lesse o que dá na telha, lê aqui, lê ali, salteando, e não propriamente seguido, porque não era assim que era para ser feito. Quer dizer, vamos dizer, a forma de composição enciclopédica, né, foi sempre uma tentação. Ali ele descobriu também algumas das imagens mais poderosas que são recorrentes na obra, por exemplo, o tigre. Né? Ele tinha uns 6 anos, ele desenhava tigres, escreveu uma historinha sobre tigres que o fascinavam como menino, a imaginação do menino. Né? E com os tigres, isso entrou também um outro fator desde o início, que era o imaginário da violência, vamos chamar assim. Né? Quer dizer, o tigre é um animal que mete medo, né? Chamado Evaristo Carriego, era um poeta popular. Foi o primeiro texto de narrativa longo que o Borges escreveu. Foi uma biografia de um poeta, certamente um poeta secundário, mas muito interessante na vida da casa e do bairro de Palermo. Esse boêmio que escreveu umas missas hereges, tal, e que era um poeta ali que trazia as histórias dos compadritos e dos valentões. Ou seja, uma espécie de mitologia urbana, né, que entrava certamente no imaginário do menino. Então, vamos dizer que desde o começo ele fica tentado por essa coisa que são as leituras impressionantes, enciclopédicas, os tigres, as histórias de aventuras. E logo leu Stevenson, A Ilha do Tesouro,
do Robert Louis Stevenson, o grande escritor escocês que foi um dos mestres da prosa dele e tal. Não? E ele leu e ouviu essas histórias, inclusive as do pai, porque o pai era uma espécie de escritor manquê, que escreveu um romance